Em outro momento da sabatina, Bolsonaro prometeu recriar ministérios caso seja reeleito. Possível criação de ministério. Estamos com 23. É bem menor do que 39 que tínhamos um tempo atrás. A possibilidade de criar mais 3 existe? Sim, existe. Não vou negar para você. Um seria o da indústria, comércio e serviços. A pesca é uma coisa fantástica. O Jorge Seife, até há pouco aí, o nosso secretário da pesca, por exemplo, ele fez o pescador se sentir prestigiado pelo Brasil. A questão do possível esporte, existe a possibilidade. Seria o atual Marcelo, que está como secretário especial de esporte. Foi aquele que fez ressurgir o do Gebes 17 anos depois, que conduziu agora uma competição internacional, Gebes, na França, onde fomos vice-campeões. E o Ministério daria mais força para que nós pudéssemos implementar essas outras políticas. Testa, quero sua análise desse trecho da sabatina. O Brasil precisa de mais ministérios, porque quando a gente fala em criar novos ministérios, secretarias, se fala talvez num aumento do tamanho do Estado. Te convenceu esses argumentos do presidente? Sim. Queria só fazer uma parte com o Marcelo. Eu também conheço muito a Amazônia. Em 1980 até 83, eu fui antropólogo da FUNAI do Amazonas. Então, eu conheço bastante essa realidade. Em relação aos ministérios, eu fui crítico no início do governo Bolsonaro, quando ele fez aquela fusão de ministérios. Vou dar um exemplo. Quando ele juntou no Ministério da Cidadania, Esporte, Cultura e Cidadania. São 3 organizações, comissões organizacionais diferentes. Então, você subordinou o combate à fome, a cultura e o esporte. E foi muito ruim, porque fundiram a questão do serviço jurídico, do orçamento, aumentou a burocracia, não foi uma boa medida. Tá? Então, eu fui muito crítico. Agora, o Bolsonaro vem assumindo que tem que ser aberto, tem que ter mais ministérios. Os ministérios têm que ser compatíveis com o tamanho da sociedade, com as demandas da sociedade. Não é para fazer ministério como foi feito nos governos do Lula e da Dilma, que você criava lá a Secretaria da Juventude, do Idoso, tal, com estágio de ministério, só para dar cargos, carro oficial, cartão corporativo, mas não fazia aquela coisa funcionar. O Brasil precisa, sim, de novos ministérios e muito fortes. Ministérios que funcionem. Por exemplo, o Ministério do Esporte, ele pode ser um grande gerador de empregos, de renda. A cultura é muito importante que ela seja gerenciada de uma forma empreendedora e capaz de fazer empregos e renda para a sociedade brasileira. Então, acho que essa demanda que temos hoje do comércio internacional, da área de serviço, o grande carro-chefe da nossa economia, não é bem o agronegócio, é os serviços, que envolve também toda a cadeia produtiva do agronegócio, da indústria e todas as outras áreas. E nós precisamos de um ministério específico para isso, assim como algumas agências reguladoras que sejam voltadas para dinamizar o funcionamento dos diversos mercados. Acho que o Bolsonaro está avançando bastante nesse raciocínio e terá condições de trazer para os novos ministérios que ele for criar pessoas com competência e capacidade técnica e capacidade de negociação e de realização. Muito boa, na minha opinião, a conclusão que o presidente chegou. Jair Bolsonaro também foi questionado sobre cargos em comissão e ministros militares que teve em seu governo. Acompanhe o trecho. Quando você fala 6 mil militares, são cargos em comissão. O próprio GSI tem uns 700 pessoas lá, e são militares, não pode ser de outra maneira. Eu tive 6 ou 7 ministros militares. O próprio Braga Neto ficou 45 anos no Exército. O Almirante Bento também, tá? o Ramos também. Foram pessoas que estavam alinhadas a mim. Tá? Se é outro candidato, ele podia botar, estaria gente alinhada a eles. Tanto é que o outro governo mergulhou em corrupção. O nosso foi exatamente diferente. O militar não é melhor ou pior do que ninguém. É um cidadão. Coloquei lá em confiança. Por ocasião da transição, nós eliminamos mais de 30 mil cargos em comissão. E isso daí realmente tem um peso, mais do que simbólico. Demos o exemplo cortando na própria carne. Nós só abrimos concurso para o essencial. Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Os aposentados, ao longo desse tempo todo, está na casa dos 100 mil. Não fizemos a reposição. Alguns poucos devemos fazer para não prejudicar o serviço público. Eu peguei essa máquina inchada. A própria TV minha, a EBC, tinha mais de 1.200 pessoas lá. Passou para 400, quase tudo por aposentadoria.
Nós fizemos o possível. Não pretendo mexer no tocante à estabilidade do servidor público. Afinal de contas, isso é um direito garantido para eles, previsto na própria Constituição. Então, não mexeremos. No tocante à possível estabilidade, poderia discutir para os futuros servidores públicos, para os atuais, não. Quando você fala em gasto público, entra estatais nessa jogada. Nós tínhamos prejuízo ou lucro muito pequeno das estatais. No momento, o lucro foi lá para cima. Adriano, quero te ouvir a respeito dessas falas agora do presidente, criando alguns tópicos aqui para facilitar a sua análise. Ele tratou sobre presença de militares na política e tudo que envolve essa questão e tocou num ponto sobre a reforma administrativa, quando falou sobre a estabilidade para aqueles que fizerem parte do governo a partir de uma eventual aprovação dessa reforma. Na questão desses cargos, por que tem tantos militares, é uma questão natural para o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele foi eleito sem uma base partidária, né? O PSL era uma legenda que, com ele, virou o segundo maior partido da Câmara em termos de número de deputados federais. Então, o Bolsonaro não tinha uma base de partidos capaz de fornecer quadros técnicos de confiança nos quais ele poderia colocar nesses postos estratégicos e de confiança para ele. Por outro lado, o Exército, né, as Forças Armadas em geral, elas são tem grandes quadros técnicos, pessoas que ele conhece bem. Então, foi muito natural ele ter nomeado um número maior de militares para postos dessa importância. E, de certo modo, funcionou, né? A gente não teve problema de corrupção como havia em outros governos e a máquina tem funcionado bem. Paralelamente a isso, e que tem a ver com o segundo ponto que você colocou, Lívia, o Paulo Guedes ele implementou uma plataforma de governo digital, governo eletrônico, extremamente agressiva. Uma série de ações, né, da burocracia do Estado, que muitas vezes era feita de modo presencial e com uma pessoa, hoje são feitos de uma forma bastante tranquila, rápida, através de aplicativos, né? Então, com certeza, uma reforma administrativa nesse sentido foi implementada. O governo digital, o governo eletrônico, no mandato do Bolsonaro, avançou bastante e foi uma iniciativa claramente tocada pelo Paulo Guedes. De modo que agora ele pode pensar uma reestruturação do serviço público federal, talvez até mesmo eliminando essa questão de aposentadoria, né, vitalícia, tendo em vista que para quem entrar agora, Bolsonaro mais uma vez foi muito cuidadoso para não deixar o funcionalismo em pânico, né, dizendo claramente que é uma coisa que pode ser pensada e feita para quem for entrar agora no serviço. Mas ele deixou muito claro que um enxugamento aconteceu, né? Inclusive na questão dos ministérios teve essa intenção. Então, acho que por aí ficou muito claro o caminho que ele quis indicar para uma reforma administrativa.